E aí, vamos lá? Então, começar um novo tema aí, a gente não vai, obviamente, concluir agente público hoje, mas eu quero começar a tratar da matéria de agentes. Na próxima aula a gente já conclui agentes públicos, né? E depois parte para a improbidade. Porque, na verdade, é o seguinte, agentes públicos é uma matéria muito grande. De todas as matérias de administrativo, ela é a única que eu não vou conseguir esgotar aqui em sala de aula com vocês. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma isolada que a gente monta todo ano, nem montamos ainda, mas que a gente monta todo ano de agentes públicos, que normalmente tem 5 aulas só para tratar de agentes, né? A 8.112, tem muitos detalhezinhos, é uma matéria maior, que não dá para a gente trabalhar tão rápido em 3, 4 blocos. Então, a gente vai falar da parte principal de agentes públicos, os tópicos mais cobrados nas provas de vocês, porque cai bastante, tá? Então a gente vai separar esses pontos e vai trabalhar eles. E aí, depois que a gente trabalhar esses pontos gerais, eu já parto para tratar de improbidade. E a nossa última aula, a 9ª, vai ser de atos administrativos, tá bom? Então, para começar, eu quero que você saiba que a expressão agente público é a expressão mais ampla de todas. Ela abarca todo mundo que atua em nome do Estado. Então, todo mundo que exerce função pública, ainda que temporariamente, ainda que sem remuneração, com cargo, emprego, mandato, função, todo mundo que exerce função pública a qualquer título é agente público. O conceito de agente público abarca todos aqueles que atuam em nome do Estado. Imagine você, particular, receber uma cartinha. Vai ser mesário nas eleições. Olha que bacana. Domingo de eleição, vai todo mundo pra praia e você vai exercer o seu dever cívico de passar o domingo inteiro ouvindo aquele diabo daquela urna, pananana, né? Nada mais irritante do que aquilo. Aí o povo sacaneia. O povo vai votar de boia, né? De sandal. Você perde a paciência. Derrubam a senhora, ela quebra as pernas. O Estado responde. Naquele momento, naquele dia que você está exercendo a função de mesário, a função pública de mesário, você é agente público. E por isso, seus atos geram responsabilização estatal. O Estado responde por seus atos porque você é agente público. Essa é a ideia. É agente público todo mundo que atua em nome do poder público, a qualquer título, tá? Daí, nós vamos dividir os agentes públicos em 3 espécies. Os agentes públicos podem ser, para começar, agentes políticos. Então, os agentes políticos são agentes públicos. São aqueles que atuam no exercício da função política de Estado. Isso é fácil, né? Quem é agente político? É quem exerce função política. Não tem como errar. Então, para começar, eu considero agente político todos aqueles que exercem função política de Estado. A pergunta é, e quem exerce função política? Isso não é pacífico. Tem doutrina para todo lado. Para fins de prova, a gente vai dizer que são agentes políticos, detentores de mandato eletivo, secretários e ministros de Estado, membros da magistratura e membros do Ministério Público. Tá? Então, para a sua prova, a gente vai considerar que são agentes políticos os detentores de mandato eletivo, os secretários e ministros de Estado, os membros da magistratura e os membros do Ministério Público, esses são agentes políticos. Além dos agentes políticos, então Tribunal de Contas, Defensoria, a gente não vai incluir. Além dos agentes políticos, nós temos os chamados particulares em colaboração com o Estado. Esses particulares em colaboração, o nome já diz, eles são particulares. No entanto, sem perder a qualidade de particular, eles exercem função pública em determinadas situações. Então, quando eu penso em particulares em colaboração, você pensa jurado, mesário, conscrito, aquele que vai prestar o serviço militar obrigatório. Esses são particulares em colaboração com o Estado. E também aqueles que atuam por delegação, como os titulares das serventias de cartório, os agentes cartorários, te falando já de antemão, porque esse é um que eu tenho medo que caia na prova. Esses agentes cartorários, esses titulares das serventias de cartório, são particulares em colaboração. A gente chama de agente delegado. Eles fazem um concurso, né? Aquilo não é concurso público para provimento de cargos. É um concurso para selecionar quem vai receber a delegação da atividade de serventia extrajudicial.
Então, na verdade, não se trata de concurso público. Esse titular da serventia de cartório, ele é um agente cartorário, ele é um agente público, um agente delegado, um particular em colaboração. Não é um servidor público, tá certo? Além dos agentes políticos, além dos particulares em colaboração, nós temos os servidores estatais. Esses são o tema que a gente vai ter que tomar cuidado. Servidores estatais ou agentes administrativos. A expressão agente administrativo é bacana porque ela diferencia do agente político, né? O agente administrativo é aquele que atua no exercício da função administrativa. Esse agente, ele tem vínculo com a administração de natureza administrativa. O vínculo que ele tem com a administração pública não é de natureza política, ele tem um vínculo de natureza administrativa. E aí, quando eu trato de agentes administrativos ou servidores estatais, nós vamos dividir eles em 3 subespécies. Então, esses servidores estatais, eles podem ser temporários, eles podem ser seletistas e eles podem ser estatutários. Então, os servidores estatais podem ser temporários, seletistas ou estatutários. Vamos lá. Os temporários são aqueles contratados com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Então, o artigo 37(9) da Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de servidores temporários pela administração pública. Esse artigo 37(9) diz que é possível a contratação de servidores temporários, desde que seja para a prestação de serviço temporário de excepcional interesse público. Então, a contratação de servidores temporários é possível, desde que, primeiro, haja um serviço temporário. Um serviço temporário assim definido em lei. Então, a lei de cada carreira vai estabelecer o que é serviço temporário, quanto tempo dura. Então, para começar, esse sujeito precisa de um serviço temporário. A lei vai definir o que é o serviço temporário e os parâmetros desse serviço temporário. Cada ente federativo tem que editar a sua lei para tratar dos seus servidores temporários. No âmbito federal, a gente tem uma lei, é a 8745. Ninguém vai te perguntar isso em prova, ela não cai em prova, mas é importante que você entenda que ela existe. Isso eles vão querer te saber, tá? Eles vão querer que vocês saibam que o serviço temporário depende da existência de uma lei específica que regulamente essa atividade, tá? Além disso, além da regulamentação do serviço temporário em lei, essa contratação depende de uma situação de interesse público e essa contratação, ela tem que se dar em caráter excepcional. Então, não se contrata servidor temporário como regra, tá? A contratação de servidor temporário é excepcional. Se eu faço como regra, eu estou fraudando a regra do concurso público. O servidor temporário não depende de concurso, né? Normalmente se faz um processo seletivo simplificado para garantir impessoalidade, mas não há concurso público para provimento de cargos para prover um cargo temporário. Então, a princípio, não há necessidade de concurso. Por isso, pessoal, a ideia é de que eu não posso sair contratando temporários como regra geral, né? No lugar de efetivo, eu contrato temporário. Não. A contratação de temporário, ela se dá em caráter excepcional, por situação de excepcional interesse público para a prestação de um serviço temporário. Então, prestação de serviço temporário de excepcional interesse público admite a contratação de temporários. A agente censitário de IBGE vai fazer o censo, eu preciso de servidores para fazer o censo. Por quê? Depois que terminar o censo, o IBGE passa 10 anos sem precisar desse pessoal. Não faz sentido, né, que eu contrate para depois eles ficarem ociosos. Então é uma situação temporária, uma situação provisória, excepcional. Olha, embora eles sejam contratados, se contrata o servidor temporário, tá? É um contrato temporário. Eles não são empregados, eles não são regidos pela CLT, então eles são contratados, mas eles seguem um regime especial de direito administrativo. É o que a gente diz, costumamos dizer que esse servidor temporário, ele segue um regime especial de direito administrativo, é um regime diferenciado. Eles não têm contrato de emprego, eles não são empregados e por isso as controvérsias decorrentes desse serviço temporário não são
de competência da Justiça do Trabalho, tá? A Justiça do Trabalho não julga os servidores temporários. Quem julga é a Justiça Comum, federal, se ele for servidor federal, estadual, se ele for servidor estadual ou municipal. O fato é que ele não é empregado, ele não segue um regime de emprego, ele segue um regime especial de direito administrativo. A própria lei específica dele vai regulamentar quais são as regras a serem aplicáveis para esse servidor, tá? Além dos temporários, nós temos seletistas e estatutários. Seletistas e estatutários, pessoal, esses atuam no exercício da atividade permanente do órgão. Seja seletista, seja estatutários, eles exercem atividade permanente. Eu não estou lhe dizendo que o vínculo deles é eterno, porque não é. Se ele sair de lá, vai botar alguém no lugar. Mas a atividade é. Então ele sai, mas a atividade continua, porque eles são escolhidos para e selecionados para exercer a atividade permanente do órgão. Daí, para ingressar no serviço permanente, seja seletista, seja estatutário, não faz diferença. O sujeito tem que ser aprovado mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. O artigo 37(2) da Constituição determina para a contratação de empregados ou nomeação de servidores, seja para a contratação de seletistas ou para a nomeação de estatutários, é necessária a realização de concurso público de provas ou de provas e títulos. É indispensável para ingressar no serviço permanente, seja como seletista, seja como estatutário. Ele tem que ser aprovado mediante concurso, tá? Algumas regrinhas básicas. Primeira, qual o prazo de validade de um concurso? Ah, essa eu sei. 2 anos prorrogável uma vez por igual período? Não. O concurso público tem validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Essa é a pegadinha clássica da prova objetiva, né? Se ele disser que o concurso tem validade de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, isso não é verdade. E isso vai depender do edital do concurso. Quem define o prazo de validade do concurso é o edital. Pode ser 1 ano, podem ser 6 meses, pode ser 2 anos. No máximo, 2 anos. Então, esse concurso, ele tem validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Significa dizer que esse concurso pode ser celebrado, pode ser iniciado com prazo inferior a 2 anos. Problema nenhum, tá? Além disso, a gente sabe que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação. Deixa eu te falar uma coisa. Isso caiu agora, na segunda fase do 24º exame. Foi a peça de vocês. Por isso que eu digo que vocês deem uma olhada nas provas anteriores, porque a prova costuma ser tranquila. Então, a peça era um recurso ordinário, um recurso que a gente trabalha sempre, e o mérito era esse. Fulano de tal tinha sido aprovado em 5º lugar no concurso para 5 vagas. Quando estava prestes a acabar a validade do concurso dele, já tinham nomeado 4. E ele não tinha sido nomeado. E aí chamaram 3 de um novo concurso. Isso não pode. Primeiro, porque eu só posso chamar os aprovados no novo concurso depois de esgotar o concurso anterior, se ele tiver vigente ainda. Segundo, porque eram 5 vagas e ele passou em 5º lugar. Então ele foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. E aí, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que não se trata de mera expectativa de direito. Quem foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação. Tem manjado, né? Por isso que eu disse a vocês que a prova foi fácil. Na verdade, se você der uma olhadinha nas provas de administrativo dos últimos exames, você vai ver que tem sido provas tranquilas, né? Por isso que eu estou convidando vocês a escolher a segunda fase de administrativo, se simpatizarem com a matéria. Se não gostarem, não adianta, que não tem condição de ficar olhando para minha cara 50 dias sem gostar da matéria. Mas, se vocês acharem a matéria interessante, vocês podem escolher, porque é uma das matérias que tem um índice de aprovação mais alto, e é uma matéria muito bacana, é uma matéria muito bem organizada, para a prova da segunda fase, porque o conteúdo é pequeno, né? A prova não é difícil. E assim, se você vai fazer concurso, vai ter que aprender administrativo, né? Mais cedo ou mais tarde é uma matéria relevante. Mas como eu ia dizendo a vocês, primeiro, até 2 anos prorrogável uma vez por igual período. Segundo, candidato aprovado dentro do número de vagas do edital tem direito subjetivo à nomeação. E terceiro, é possível a realização de exame psicotécnico em prova de concurso, desde que haja previsão em lei. É o que diz a súmula vinculante número 44. Pessoal,
quando eu falo de exame psicotécnico, claro que tem que haver previsão editalícia, né? O edital, ele tem que estabelecer os parâmetros para esse exame psicotécnico. Então vai ser publicado um edital e nesse edital vai se dizer que o exame psicotécnico é necessário. Então o edital vai estabelecer os parâmetros. Não existe mais aquele negócio de exame psicotécnico, você chega, a pessoa te dá um papel em branco e pergunta o que é isso. Aí você diz, papel em branco com a mancha vermelha, né? Você diz assim, é sangue. Aí ele bota lá embaixo, tendências homicidas. Isso não existe mais, tá? O exame psicotécnico, ele necessariamente precisa estabelecer um parâmetro objetivo de seleção. Isso vai estar no edital, mas não basta a previsão editalícia. Para que o exame psicotécnico seja admitido, tem que haver previsão em lei. Então, além do edital estabelecer os parâmetros de seleção, só se admite exame psicotécnico em prova de concurso se houver previsão legal. Bacana? Ótimo. A questão é, a diferença entre seletistas e estatutários é a natureza do vínculo. O seletista, ele é aprovado mediante concurso e ele celebra um contrato de emprego. Ele tem um vínculo contratual, regido pela CLT, né? Então ele tem um contrato, uma relação contratual de emprego com a administração. O servidor estatutário não tem contrato nenhum. Esse servidor estatutário, ele não celebra contrato com a administração. Ele simplesmente vai assinar um termo de posse e aceitar se submeter à lei. Então o vínculo que o servidor estatutário tem com a administração é um vínculo legal, estatutário mesmo, que a gente chama a lei de estatuto, né? Então é a lei, é o estatuto que define esse vínculo que o servidor tem com a administração pública. Por isso, ambos exercem atividade permanente, mas a natureza do vínculo é diferente. E aí eu te pergunto, seletistas e estatutários exercem atividade permanente, os dois devem ser aprovados mediante concurso. Isso significa dizer que tanto seletistas quanto estatutários podem vir a adquirir a estabilidade regulamentada no artigo 41 da Constituição? Sim ou não? Não, de jeito nenhum. O artigo 41, ele prevê que a estabilidade será adquirida pelos detentores de cargos públicos. Ou seja, essa estabilidade não se estende aos detentores de empregos, tá certo? Você vai dizer, mas a Constituição não diferencia, não? Ela diferencia sim. Por exemplo, quando ela diz que é vedada a acumulação, ela diz é vedada a acumulação de cargos e empregos públicos. Não pode acumular nem cargo e nem emprego público. Aqui ela está dizendo que o que gera estabilidade é o cargo público. Então os detentores de empregos não têm estabilidade. A gente tem uma súmula do TST 390 que dá estabilidade aos servidores seletistas da administração direta e autárquica. Essa súmula só se aplica para quem entrou antes de 98. Então aqui em administrativo a gente não aplica a súmula 390 do TST. A regra é que a estabilidade será adquirida pelos detentores de cargos públicos. É o que diz a Constituição, tá? Pergunta. Eu disse a vocês aqui que todo servidor estatutário é estável. Eu disse isso? Não, de jeito nenhum. Agora, eu disse a vocês que todo servidor estatutário pode vir a adquirir estabilidade? Também não. Porque os servidores estatutários, eles se dividem em detentores de cargos efetivos e detentores de cargos em comissão. Exatamente. Os cargos em comissão, vocês já ouviram isso de mim algumas vezes, são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Então, como eles são cargos de livre exoneração, eles não ensejam a aquisição da estabilidade. A nomeação é livre, eles são a exceção à regra do concurso, mas a exoneração também é livre, o que significa dizer que eles são a exceção à regra da estabilidade. É por isso que o texto constitucional é muito claro ao dizer que a estabilidade será adquirida pelos detentores de cargos públicos efetivos. Então não são todos os estatutários, somente os detentores de cargos públicos efetivos podem vir a adquirir estabilidade. Como, de acordo com o artigo 41, se ele for detentor de cargo efetivo, ele adquire estabilidade, desde que ele tenha 3 anos de efetivo exercício no cargo e são requisitos cumulativos se ele for aprovado por uma avaliação especial de desempenho. Então, para adquirir estabilidade, devem estar presentes os 2 requisitos cumulativos. Ele deve ter 3 anos de exercício
E ele deve ser aprovado por uma avaliação especial de desempenho, realizada por uma comissão especialmente designada para isso. Então ele tem 3 anos de exercício e, além disso, ele já foi aprovado por uma avaliação especial de desempenho. A estabilidade dele vai ter que ser analisada por meio dessa avaliação especial de desempenho. E aí, com isso, ele poderá adquirir estabilidade. 3 anos de exercício, mais aprovação por uma avaliação especial de desempenho por uma comissão especialmente designada, enseja a aquisição da estabilidade. E aí, se ele for estável, não significa dizer que ele não pode sair do serviço público nunca. Não, estabilidade não é eternidade. A estabilidade é a garantia de que ele só pode perder o cargo naquelas hipóteses previstas na própria Constituição. Então, a própria Constituição Federal regulamenta as hipóteses de perda do cargo do servidor público estável. E ela diz o seguinte, o artigo 41 diz, o servidor estável pode perder o cargo, primeiro, por meio de avaliação periódica de desempenho. Eu comecei por ela de propósito, para você não confundir com avaliação especial. Então, depois que o servidor adquire estabilidade, ele ainda vai ser periodicamente avaliado, tá? Então, essa avaliação periódica de desempenho ainda pode ensejar a perda do cargo. Mesmo depois de estável, ele tem que se manter eficiente. E isso vai ser analisado por uma avaliação periódica de desempenho. Perfeito. Também, o servidor estável pode perder o cargo mediante processo administrativo, no qual se assegure a ampla defesa. Nem precisava falar em ampla defesa, porque a gente sabe que todo processo administrativo restritivo precisa respeitar o contraditório e a ampla defesa, tá? Mas a Constituição repete que no caso de perda do cargo, tem que se dar mediante processo administrativo no qual se assegure a ampla defesa. E também ele pode perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. Então, aquela decisão que já formou coisa julgada, decisão final transitada em julgado, também admite a perda do cargo do servidor estável, tá? Então, o servidor estável, na regra do artigo 41, perde o cargo nessas 3 hipóteses. Avaliação periódica de desempenho, processo administrativo com ampla defesa, sentença judicial transitada em julgado. No entanto, o artigo 169 da Constituição Federal prevê uma 4ª hipótese de perda do cargo do servidor estável, que é a perda do cargo por motivo de corte de gastos. Então, além dessas 3 hipóteses que estão previstas no artigo 41, o artigo 169 do texto constitucional criou uma 4ª hipótese em que o servidor estável pode perder o cargo, corte de gastos. Se o ente federativo estiver extrapolando o limite de gastos com pessoal permitido em lei, a lei de responsabilidade fiscal traça esses limites. E aí, se o ente federativo estiver extrapolando esse limite de gasto com pessoal previsto em lei, vai ter que cortar gasto. E cortar gasto significa exonerar, porque a princípio a remuneração dos servidores é irredutível, né? Logo, o corte de gastos, ele se baseia na exoneração do servidor. A lei traz uma gradação a ser respeitada. Ela diz assim: se o ente federativo ultrapassou o limite de gastos com pessoal permitido para ele, primeiro, ele deve cortar os cargos em comissão, pelo menos 20%. Essa é a primeira medida. A primeira medida a ser tomada é o corte de pelo menos 20% dos cargos em comissão. Então, pelo menos 20% dos cargos em comissão devem ser cortados. A primeira medida é essa: se exoneram os cargos em comissão, no mínimo 20%. Não resolveu? Aí, se não resolveu, será possível a exoneração dos servidores não estáveis. Aqueles que ainda não adquiriram estabilidade vão ser a segunda medida de contenção de gastos. E somente depois das 2 primeiras medidas, depois de exonerado 20% dos comissionados pelo menos, depois de exonerados os não estáveis, se ainda assim ele estiver extrapolando o limite de gasto com pessoal, aí vai ser possível a exoneração dos servidores públicos estáveis. Nesse caso, a exoneração do servidor público estável vai ter que cumprir alguns requisitos. Primeiro, ele é a última medida de todas, né? Mas, além disso, o servidor estável tem 2 garantias. A primeira garantia dele é de receber uma indenização. Uma indenização que corresponde
a uma remuneração para cada ano de serviço público prestado. Então, se esse sujeito tinha 10 anos de serviço público, ele recebe 10 remunerações. O benefício dele é esse. Ele tem direito a receber de uma vez só uma indenização que corresponde a um mês de remuneração dele para cada ano de serviço público que ele tinha prestado. Então, eu vou analisar quantos anos de serviço público ele tinha e ele vai receber essa quantidade de remunerações de uma vez só. Essa é a indenização. Além disso, ele tem direito à extinção do cargo dele. Ele tem uma garantia de que o cargo dele vai ser extinto. Você vai dizer, grande coisa, já foi para a rua, que faça o que você quiser com o cargo. Não. É uma ameaça. Eu digo assim, meu querido, você vai me mandar embora, mas você não pode colocar ninguém no meu lugar. Então isso é efetivamente uma ameaça. Você me manda embora, mas você não pode colocar ninguém no meu lugar. Esse é o entendimento. Então o cargo vai ser extinto e não se pode criar outro igual ou similar durante 4 anos. Então esse servidor estável tem essa garantia de que o cargo dele vai ser extinto e de que não será criado um outro cargo igual ou similar durante o período de 4 anos. Ok? Eu quero que você anote 2 pontos importantes antes de eu falar da vitaliciedade. Primeiro, demissão e exoneração não são sinônimos. A demissão é a perda do cargo em caráter punitivo e a exoneração é não penalidade. Então, corte de gastos não é demissão. É exoneração. Processo administrativo disciplinar, demissão, né? Então, demissão é pena. Exoneração é a perda do cargo em caráter não punitivo, tá? Segundo ponto importante. Mesmo que a lei, e a 8.112 diz, que o estágio probatório dura 24 meses, o entendimento da jurisprudência é que o estágio probatório dura o prazo de duração da estabilidade. Então, se a estabilidade é adquirida após 3 anos, o estágio probatório dura 3 anos, ou 36 meses, tá? Então, esse estágio probatório, na verdade, ele dura 3 anos ou 36 meses e não 24 meses, independentemente do que a lei diga, porque o estágio probatório é o prazo para aquisição da estabilidade, tá? No entanto, só para fechar, alguns agentes públicos não são estáveis. Alguns agentes públicos são vitalícios. A Constituição garante a vitaliciedade para determinadas carreiras. A vitaliciedade é uma garantia muito maior do que a garantia da estabilidade. Por quê? Para aquelas carreiras cujos agentes são vitalícios, a regra é muito simples. A perda de cargo só pode se dar por meio de sentença judicial transitada em julgado. Então, todas aquelas outras hipóteses de perda do cargo de servidor estável que você aprendeu, não se aplica ao vitalício. O agente vitalício só pode perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. É a única hipótese em que se admite a perda do cargo do agente vitalício. Esse agente perde o cargo somente mediante sentença judicial transitada em julgado, tá? E aí, como é que faz para adquirir essa maravilha, né? A vitaliciedade, ela é específica dos membros da magistratura, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Então, se garante vitaliciedade para membros da magistratura, membros do Ministério Público e membros do Tribunal de Contas. Só que para ingressar nessas carreiras, existem 2 possibilidades. Você pode ingressar nessa carreira mediante concurso. Então, por exemplo, você ingressou na carreira da magistratura porque passou no concurso para juiz substituto. Parabéns. Ingressou na carreira mediante concurso público de provimento de cargos. Só que você também pode ingressar nessas carreiras mediante indicação política, nos moldes da Constituição Federal. Então você ingressou na carreira da magistratura como desembargador, porque foi eleito pelo 5º Constitucional, sem concurso, tá? A Constituição regulamenta que se você ingressar nessa carreira mediante concurso, você adquire vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício. Agora, se você ingressou nessas carreiras mediante indicação política, aí você adquire vitaliciedade imediatamente no momento em que entrar em exercício. Moleza? Perfeito. Com isso entendido, na próxima aula a gente volta para eu dar seguimento à matéria de agentes públicos
Não para concluir tudo, como eu disse a vocês, mas fechar aqui esses pontos principais de agentes públicos e já tratar de improbidade administrativa, tudo já no início da próxima aula. Combinado? É isso, pessoal. Então, até a próxima.